Isso aí. Vamos lá então, gente. Muito bom dia. Só lembrando que a transmissão do bate-papo vai ser pelo Instagram e pelo Clubhouse. A hora que acabar o bate-papo, a gente vai só para o Clubhouse para tirar dúvidas, trocar ideias. E é essa a pegada aí que a gente tem seguido. Vamos lá então. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou iniciar aqui um quadro diferente no Bom Dia Líder, que acontece aí de segunda a sexta, 6h55. E nas quartas-feiras vai ter o quadro Papo de Responsa, onde eu vou trazer um convidado super especial, super competente, para falar de um tema que tem impacto direto na liderança, no nosso dia a dia como líder, como empreendedor. E hoje, o primeiro convidado é o Alessandro Bonato. Nós vamos falar sobre o impacto que a liderança tem na criatividade e inovação. Muitos, hoje falam que tem que ser criativo, tem que inovar, tem que buscar se diferenciar. Só que criam-se muitos tabus em torno dessa questão da inovação, da criatividade. Mas como eu tenho que inventar, tenho que criar uma startup aqui dentro da empresa, tenho que revolucionar o mercado, tenho que trazer uma novidade. Calma que isso tudo a gente vai conversar com o Alessandro, que é um especialista nessa área. Então vamos lá. Alessandro, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado por estar junto aqui. Se apresenta, fala quem você é, rapidinho aí para o pessoal te conhecer também. Super bom dia, pessoal. Eu sou o Alessandro Bonato, publicitário, falo da cidade maravilhosa de Curitiba. O Gabriel também, para quem não sabe, mora em Curitiba também, a gente mora relativamente perto. Eu sou publicitário, também tenho formação em administração, gestão de negócios, fui professor universitário durante vários anos, e a criatividade é algo que realmente eu identifiquei como a minha maior força, a minha maior habilidade. Isso é fruto e resultado de uma dinâmica de autoconhecimento realizada numa grande empresa de varejo que eu participei, do quadro funcional. E a partir do momento que eu identifiquei a criatividade como uma das minhas maiores forças, eu percebi que qualquer habilidade ou competência que eu aproxime dessa criatividade acabaria potencializando. Profissionalmente, eu trabalho com desenvolvimento de negócios, principalmente nas ênfases de planejamento, comunicação integrada e estratégias digitais. Aqui no Clube Conexões de Negócios, sou responsável pela Sala da Mentalidade Criativa, que é realizada todas as terças e quintas, das 17 às 19 horas, com o maior compromisso de desenvolver e melhor explorar o seu potencial criativo. O Gabriel fez uma convocação muito importante para eu fazer uma amarração, uma integração entre a liderança e a criatividade. Qual que é o impacto que a liderança tem na criatividade? E é interessante, Gabriel, que quando nós falamos de criatividade no meio corporativo, a palavra inovação vem junto. Mas, afinal de contas, qual que é a diferença de inovação e criatividade? Que bom. Eu vou começar... Você antecipou... Não, você antecipou a minha primeira pergunta para você, que eu ia Vamos perguntar lá. exatamente o que é criatividade e o que é inovação. Bora lá. Vamos lá. As pessoas acham que criatividade é um dom, mas, afinal, o que é dom? Dom é aquilo que nasce com você. Aquilo que, desde os primeiros minutos de vida, você já está apropriado daquilo. Então, eu digo para vocês, a criatividade não é um dom. A criatividade é, sim, uma habilidade. Qual que é a característica da habilidade? São duas. A habilidade ela é algo específico e é algo que pode ser aperfeiçoado. Então, a criatividade é uma habilidade. Mas, falando de corporativo, falando de conexões de negócio, do mundo empreendedor, a palavra inovação, ela sempre caminha junto com a criatividade. É muito difícil você encontrar alguma criatividade no meio empresarial que não seja acompanhada da inovação. Mas o que é inovação? Inovação é uma novidade, é aquilo que é novo, é aquilo que aconteceu recentemente. A inovação se difere da criatividade pelo fato dela ter um processo. Então, isso é bem interessante. A inovação é quando você explora o sucesso de novas ideias. O conceito de inovação, você pode encontrar os mais diversos por aí, mas ele é bastante específico. Dentre várias possibilidades de inovar, aquela que se refere principalmente a inovações de produto, a inovações de processo, as pessoas chamam de inovações tecnológicas. Então, sempre que você estiver diante de uma inovação de processo ou de produto, nós sabemos que podemos chamar de inovação tecnológica.
Então, vamos diferenciar criatividade de inovação a partir do momento que eu falo que a criatividade é uma habilidade e a inovação é um processo. Simples assim, Gabriel. Bacana, Alessandro. Obrigado por se apresentar, por essa contribuição. E quando falam de inovação dentro de empresas, ou você aí como empreendedor, eu preciso inovar, eu preciso me diferenciar. A pessoa, para inovar, ela tem que criar algo que mude o mercado mundial, como um Airbnb, um Uber, alguma coisa assim, ou pode ser questões menores? Como que você vê essa questão aí? Eu vejo assim, atualmente a inovação ela é vista como um sinônimo de sobrevivência dos negócios. Antes de entrar nessa área que você perguntou, Gabriel, de uma grande ideia, uma grande descoberta, é importante a gente valorizar os empreendedores, os negócios que sobrevivem no mercado. A gente sabe que a grande maioria das empresas não alcançam o segundo ano de existência, então aquela iniciativa criativa, aquela ideia, aquela inovação, muitas vezes é a responsável por dar uma sobrevida ou até mesmo uma caminhada mais segura para aquela ideia, para aquele negócio, para aquele empreendimento. Eu digo para você, grandes negócios foram descobertos com base em pequenas ideias, pequenas criações. Tem vários autores da literatura que giram em torno da criatividade, ciência, neurociência, que se referem a grandes descobertas sustentadas e baseadas em pequenos detalhes. Isso é algo fantástico, porque a gente imagina que, poxa, para o cara inventar uma grande empresa, ele fez uma grande descoberta. Não, algumas vezes ele pode ter identificado uma pequena e pontual solução de um problema da sociedade ou uma oportunidade para a comunidade e fez daquilo uma grande oportunidade de negócio. Excelente, cara. Muito bom você trazer esse ponto. Eu compartilho da tua opinião também, de que é preciso começar, dar o primeiro passo. E muita gente, quando fala, né, de inovação, ainda tem esse tabu que tem que ser algo revolucionário, que você tem que criar algo grande. E as grandes coisas começaram pequenas. O cara começou para atender lá uma necessidade dele, uma necessidade do bairro, uma necessidade ali no máximo de uma cidade, e aquilo foi crescendo, 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 e chegou no ponto que está hoje, onde a gente conhece hoje. Mas é importante estudar a história daquela inovação, como aquilo começou, por que surgiu. Então, buscar entender essas questões. Agora vamos entrar um pouco mais para o nosso universo, assim, mais para o dia a dia mesmo. A gente tem líderes, gerentes, gestores, coordenadores, diretores que assistem aqui e participam da nossa sala aqui no Clubhouse, e também vários empreendedores que estão ali com o seu negócio, às vezes um negócio pequeno, às vezes um negócio médio, e vamos falar do impacto que a liderança tem dentro da criatividade e inovação. Eu penso da seguinte forma, Alessandro, para que as pessoas possam desenvolver essa habilidade, principalmente da criatividade, a pessoa ela precisa estar segura, né? E aqui eu falo segura num ambiente seguro, onde ela possa fazer isso. O maior exemplo, eu acredito que reconhecido mundialmente, é a 3M, né? Esse deve ser um exemplo que você traz bastante, onde pode-se dizer assim que as pessoas são pagas para errar, né? Entre aspas, claro, mas para inventar, elas têm o tempo delas para inventar, para fazer, para pensar fora da caixa mesmo. E é assim que a empresa vem se sustentando aí no mercado, sendo líder, sendo referência. E o que acontece com as lideranças de uma empresa como essa? As lideranças, elas propiciam um ambiente seguro, onde a pessoa, ela pode, claro que ela tem que cumprir as atividades diárias, ela precisa fazer ali, né, as questões, ter a parte de metas, isso tudo que a gente sabe. Mas a parte de criatividade. O que é esse ambiente seguro, como isso funciona e qual a importância que isso tem na criatividade? Olha só, eu trago mais um indicador para vocês. Eu adoro indicadores, né? Várias empresas aí que me contratam, uma das maiores realizações é criar indicadores, né? 20% do faturamento das empresas hoje gira em torno do caráter inovador, seja no comércio, seja na indústria ou seja no serviço. Se você analisar 20%,
É algo bastante expressivo. E daí o que acontece? Os líderes, eles têm muitas oportunidades de contratar pessoas. E a gente sabe aquela máxima de gestão de pessoas. Você contrata pelas habilidades e desliga pelo comportamento. Isso é um clássico. No entanto, hoje você tem várias oportunidades de analisar a mentalidade da pessoa, no que ela acredita, quais as crenças dela, quais as verdades dela. Existem dinâmicas fantásticas onde você pode identificar se a pessoa tem iniciativa, se ela é mais passiva, se ele é um excelente líder ou se ele é um excelente liderado. E baseado nisso eu digo que a mentalidade, o tão falado mindset, ele é capaz de diferenciar principalmente a criatividade de uma pessoa para outra. E eu falo para vocês, a nossa criatividade, não adianta ela estar no potencial máximo de produção de ideias, de novas criações, se você não tiver esse ambiente propício, esse ambiente adequado, como o Gabriel falou. A 3M realmente nos oferece vários cases aí, Gabriel, de sucesso, mas ela perde um pouquinho para o Steve Jobs, né? Ela veio ali pela segunda ou terceira posição, porque realmente o Steve Jobs e a Apple e as empresas de tecnologia, quando nós falamos de ambiente adequado e de incentivo, promoção à criação de ideias, eles são líderes, né? Hoje em dia, o que acontece? O ambiente ele atinge e influencia diretamente o processo criativo. Nós temos aí, a Microsoft foi uma das grandes pioneiras, onde você tem lá um andar com basquete, mini golfe, fliperama, sala de almofadas, local para meditação. Não é para a pessoa ir lá passar um clube social, passar um tempo descansando. É um pequeno intervalo, onde você tem a oportunidade de colocar a tua cabeça numa situação de descanso, esvaziar um pouco a tua mente, para que você possa voltar com mais produtividade e, principalmente, Gabriel, dentro da nossa cabeça nós temos dados, informações, conhecimentos, experiências, e quando você está numa situação favorável que te incentiva a fazer novas conexões neurais, você está propenso a ter novas ideias e ser ainda mais produtivo. Então, realmente, o líder que incentiva um ambiente dessa forma, vamos dizer, produtivo para ideias, ele vai colher bons resultados. E você não precisa ser dono de uma mega empresa e montar um mega departamento. Você pode simplesmente contratar uma ginástica laboral, fazer um intervalo onde a pessoa possa ter uma atividade de relaxamento, uma mentalização, pequenos escritórios, pequenos negócios, e até mesmo você, sozinho, no teu home office, você tem condição de criar esse ambiente propenso e motivador ao processo criativo. E legal que você trouxe esses exemplos. A área de tecnologia, Vale, né, do Silício e outras áreas aí que estão se destacando. Inclusive o nosso Vale do Pinhão aqui em Curitiba, né, tem sido um berço aí para muita inovação, muita criatividade. Agora deixa eu te perguntar, por exemplo, para o empreendedor que tem ali, ou ele mais um, ou para o líder que tem a equipe dele, e de uma empresa média, o que ele realmente, assim, questões bem práticas do dia a dia, qual é o comportamento desse líder, como ele pode incentivar essa questão da criatividade? Uma das primeiras coisas, Gabriel e demais amigos, que nós temos que implantar na nossa cabeça e acreditar, se permita o novo. O que é se permitir o novo? Vou dizer para vocês, é experimentar um prato de comida diferente, experimentar um sabor diferente, ouvir uma música num outro ritmo, fazer uma leitura de algo que você ainda não conhece, ou até mesmo algo que você não tem aquela identificação, aquela preferência. Isso tudo, quando você se permite o novo, você está dando a oportunidade de você agregar a você novos conhecimentos, novas habilidades e principalmente novas informações para que posteriormente você faça novas conexões. Enquanto líder, existe uma anotação que eu tenho aqui na minha tela. Atire a primeira pedra aquele que nunca rejeitou uma ideia por medo de errar ou julgamento. Sabe quando vem uma pessoa e fala bem assim, poxa, vamos tentar fazer tal coisa? E na tua experiência você sabe que você já tentou fazer aquilo e talvez aquilo não tenha dado certo. Só que o que te garante que também não vai dar certo fazendo por uma outra pessoa? Pode ser que dê certo,
pode ser que ela tenha um meio acerto, pode ser que ela se aproxime do sucesso que você não teve. Então, esse se permitir também tem relação em você oportunizar um momento de execução, um momento de realização para o teu colaborador, para o teu sócio, para o teu colega. A experiência que você teve é muito válida e você pode contribuir, mas de preferência de forma colaborativa e não de forma que promova interferência nessa iniciativa. Então, se permitir o novo. Outra situação, Gabriel, que o líder tem condição de oportunizar é fugir da rotina, completamente. Quando você foge da rotina daquelas atividades mecânicas e operacionais e traz uma nova atividade para o teu ambiente de trabalho, você está fugindo da rotina. Isso faz com que o teu lado criativo do cérebro tenha a oportunidade de ser movimentado e desenvolvido. E com isso você vai ter mais oportunidades de fazer conexões neurais para você gerar estímulos elétricos e com isso ter novas ideias, ter um pensamento mais criativo. Sensacional, cara. Eu ia trazer um desses pontos que você tocou, exatamente o erro, né? Para mim, o papel, né, da liderança, nessa questão da criatividade, ele vem muito, claro, de você ter um ambiente seguro. O que é isso? É o líder não ser o chefão, né, de antigamente que, nossa, vinha com uma ideia, bem o que você falou, não, isso daí não dá certo aqui na empresa, isso não funciona, você vai ver que daqui a pouco vai parar de ter esse tipo de pensamento, aqui tem que ser o feijão com arroz e, cara, isso daí a pessoa vai te trazer uma vez na vida a ideia, depois nunca mais. Ou você criticar, falar mal, né? Você é louco, o que você está querendo? Vai lá fazer o teu trabalho e não venha com essas maluquices aí, aqui não funciona. Então, o líder, ele ser aberto, né? Como você falou, a líder estar ali para ouvir, para colaborar. Então, o papel do líder também ser um catalisador ali de ideias, de contribuições. Então, como ele vai receber ideias dos seus liderados, das suas lideradas, se ele não dá espaço, se em uma reunião, se em num brainstorming ali que vão fazer, ele já é o primeiro a começar a criticar a ideia, falar que não vai dar certo, a ridicularizar, dar risada do funcionário. Se alguém vem conversar com ele e ele fica tão centrado naquilo que não pode errar, Então, busque essa questão, essa abertura. Quando você começa a mostrar para os teus liderados que ali é um lugar que eles podem dar ideias, que eles podem sugerir, onde as ideias vão ser acolhidas. E aqui, quando a gente fala em ideias acolhidas, ninguém está falando que você vai ter que implementar essa ideia. Você acolher é você ouvir. E se a ideia, né, você vai pensar, você vai junto, vocês vão fazer essa criação. Você é o líder, você é o responsável. No fim das contas, você é o responsável por tudo que acontece na tua área ou na tua empresa, você como, né, um empreendedor. E aí a questão é você saber que vai junto e você vê que não tem como implantar aquilo naquele momento, você vai e fala para a pessoa, explica o porquê, justifica. Porque muitas vezes o líder só engaveta a ideia e não explica, não fala, e aí não vai ter mais ideia. Outro ponto-chave da criatividade, dê os créditos a quem merece. Ah, nossa, mas se eu valorizar muito o meu funcionário, o meu colaborador aqui, ele vai querer pegar o meu lugar. Sabe aquele chefão que se sentia inseguro, com medo do funcionário tomar o lugar dele? Se você quer acabar com a criatividade das pessoas, roube as ideias dela e diga que é tua. Aí você vai acabar com a criatividade mesmo. Então, dê os créditos a quem merece. O João, a Maria, o Carlos, a Joana deram essa ideia aqui, e foi excelente, está dando resultado para a empresa. Mostre que você valoriza os teus liderados. Como a gente falou aqui, eu não lembro em qual sala foi, mas que veio aquele exemplo que você até trouxe na tua sala da criatividade, se eu não me engano, Alessandro, das caixas de pasta de dente, do ventilador, do tubo de ar. Sim. Aquilo, poxa, deu mérito a quem merece aquilo, sabe? É uma ideia, é uma criatividade. E quem
se não fosse alguém que está lá na linha de frente, que sabe, né, que põe a mão na massa ali todo dia, que está no operacional, ele sabe o que precisa, o que não precisa, como implantar, o que vai dar certo, o que não vai. Então, ouça a tua equipe. Isso você, né, vai ter um mérito muito grande. E um ponto que me chama muita atenção é o medo de errar. Esse daí, cara, como que um líder, uma líder pode trabalhar com essa questão assim, do medo do erro para proporcionar um ambiente mais criativo ali dentro da área? Eu vejo assim, Gabriel, tanto o líder quanto os liderados, né, os colaboradores, eles têm dois grandes obstáculos na questão da criatividade. Um deles é o medo de errar, o outro deles é o receio das críticas, né? Então eu sempre falo, muitas ideias fantásticas, elas não passam de ideias, não passam de pensamentos. Por que elas não avançaram para a última etapa da criação, que é da materialização? A criação, ela é concluída quando a pessoa que está do teu lado pode visualizar. Eu sempre trago como exemplo, eu quero desenhar um cachorro. Por enquanto está na minha cabeça, é um desejo, é uma vontade, é um pensamento. Mas se eu pegar um papel e começar a desenhar, uma pessoa do meu lado começa a visualizar que eu estou desenhando um cachorro e aquilo começa a ser uma criação. As pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, elas buscam aprovação, elas buscam aceitação, elas querem ser bem valorizadas e quistas dentro desse ambiente profissional, que existe uma carreira, existem chances de você progredir, prosperar naquele ambiente profissional, e por medo de errar, por medo de ser julgado, ou às vezes a pessoa da mesa do lado tem mais ideias. Eu digo para vocês, talvez a pessoa da mesa do lado não tenha mais ideias. Talvez ela teve menos ideias que você, mas as poucas ideias que ela teve, ela colocou para o mundo. Ela colocou em prática, ela apresentou. Enquanto você teve mais ideias e deixou engavetado. Outra coisa que é bem interessante, Gabriel, as pessoas já têm essa informação, já é algo público, é resultado de uma pesquisa científica muito conceituada. Enquanto pessoas, crianças pequenas, nós temos a nossa criatividade no nível máximo, 98% de atividade criativa, o que se assemelha a grandes pintores, a grandes artistas. Quando nós chegamos perto dos 25, 26 anos de idade, né, na medida que nós vamos alcançando mais idade, vamos envelhecendo, a nossa criatividade baixa para um nível criativo de 2%. E daí a gente pensa, por que isso acontece? Isso acontece porque a sociedade, ela cobra, você é muito mais exigido, a tua vida começa a receber uma carga muito maior de rotinas operacionais e mecânicas, as quais você não envolve criatividade no desenvolvimento ou na solução. E eu tenho uma anotação que eu sempre gosto de trazer, e até é o meu complemento da apresentação de hoje. Quando você é criança, existem várias fases, aulas de artes, pinturas, brincadeiras, aquela atividade lúdica está na tua cabeça numa movimentação, num incentivo fantástico. E, de repente, você alcança mais idade, mais responsabilidades, você começa as suas atividades profissionais, você fica mais velho. E dizem para você cair na real, porque você precisa tomar decisões racionais e decisões diretas. Para quê? Para produzir resultado. Então, quando você fica mais velho, você tem que ser mais racional para produzir resultado. Eu pergunto para vocês, por que nós temos que ser tão racionais? E outra pergunta bastante provocativa, e eu deixo para todos vocês aqui. Será que o resultado que você está buscando hoje, profissionalmente, ele é compatível com o alcance da tua felicidade? Com o alcance da tua realização? Será que o teu trabalho atingido, o resultado, é capaz de te fazer feliz? Gabriel, você é um excelente líder, você é uma pessoa que tem livro nessa área, as pessoas procuram você para desenvolver carreiras, para criar liderança, desenvolver habilidades. Eu tenho certeza que assim como eu, Gabriel, o número de pessoas que nos procuram para mudar de atividade porque não estão felizes, existem aquelas pessoas que nos procuram para empreender porque foi demitida, porque recebeu um valor, quer investir, quer empreender. Mas a quantidade de pessoas que nos procuram querendo ser feliz
em outra atividade completamente diferente da sua área profissional atual, é muito grande. E o líder, muitas vezes, é culpado disso. O líder, muitas vezes, frustra o ambiente profissional, frustra a carreira daquela pessoa por não dar para ele as oportunidades que eu e o Gabriel tanto comentamos no nosso bate-papo de hoje. Sensacional, cara. Outro ponto que você tocou e veio a lembrança aqui, muitos líderes, como a gente falou na segunda-feira aqui no Bom Dia Líder, o que você traz do seu pai? E o pai e a mãe, eles são nossos primeiros líderes, aquelas primeiras referências que a gente tem. E você pode ser um ótimo incentivador da criatividade, a criança desenvolver uma mentalidade mais questionadora, mais inquieta, mais criativa, ou você pode começar desde pequeno a cortar as asas do filho, da filha, e falar que não é para fazer desse jeito, que não pode fazer assim, que esse brinquedo é para brincar assim, que isso é para fazer desse jeito. E aí você já começa desde pequeno a cortar essa criatividade da pessoa pela raiz, porque se dentro de casa, né, naquela primeira infância, ela já aprende que aquilo não é para fazer, pode ter certeza, ela vai levar isso para o resto da vida. E depois, até, eu acho que o Braga está aqui na sala, no Conexões de Negócio, no Clubhouse, quero que ele suba, porque ele é um ótimo exemplo de um cara questionador, ele sempre traz excelentes contribuições, mas só antes disso, das contribuições, eu quero falar para você como líder aí que permita, primeiro de tudo, se permita, né? Entenda que o erro faz parte do processo. Ninguém sai de casa para errar. Você não está trabalhando para errar. Agora, sem você permitir, primeiro de tudo, você se permitir errar, você permitir a tua equipe de errar tentando fazer algo novo, buscando o novo, infelizmente você não vai incentivar a criatividade, a inovação aí dentro da tua área, dentro da tua empresa. E a gente sabe que nesse mercado, com cada vez mais mudanças de grande impacto, a criatividade, ela é uma excelente, talvez a principal forma de você continuar existindo como profissional, como empreendedor. Então, faça aquilo que precisa ser feito, tenha as atividades ali mais de rotina, operacional, porém, como o Alessandro falou, tenha uma margem, um tempo que você tira, seja 20% da tua semana, do teu dia, ou um período específico, mas busque essa questão de você trabalhar a tua criatividade, tentar o novo. Alessandro, deixa a tua mensagem final aqui para quem está nos assistindo no Instagram e vamos ficar no Clubhouse trocando ideia com o pessoal agora. Vamos lá, pessoal. Quando eu falo de criatividade, a primeira coisa que me vem à cabeça são duas palavras. Primeira, transformação. Segunda, oportunidades. A criatividade realmente é fantástica. A criatividade é capaz de transformar situações, resolver problemas com extrema velocidade e eficácia, mas ao mesmo tempo a criatividade é capaz de promover aí muitas oportunidades. Quando a gente fala de criatividade, Gabriel e demais amigos, nós nos referimos à solução de problemas. Só que eu digo para vocês e finalizo com essa mensagem. A mesma energia e o mesmo tempo que você dedica usando a tua criatividade para resolver um problema, você também pode direcionar para criar uma oportunidade. A criatividade não é só uma força capaz de solucionar problemas, mas também de criar oportunidades. E quando que você identifica uma oportunidade? Quando ela passa na tua frente e você está preparado. Porque muitas vezes a oportunidade passa na tua frente, você sequer identificou que aquilo era uma excelente oportunidade porque você não tinha o preparo. Então, vamos ler, vamos estudar, vamos se desenvolver, vamos nos conectar com mais pessoas, principalmente pessoas de áreas diferentes, para que a gente possa sempre estar criando e desenvolvendo a nossa criatividade e, principalmente, criando novas oportunidades. Obrigado pelo espaço, Gabriel. Foi realmente um tema fantástico. Nós poderíamos ficar falando longos tempos sobre isso, mas realmente agradeço de coração aí a oportunidade. Valeu, cara. Obrigado você. Pessoal que quiser fazer pergunta, pessoal que quiser mandar, fica à vontade, deixa nos comentários, manda aqui no Clubhouse. Mesmo encerrando a nossa conversa, o tema continua vivo aí, tá bom? Aí. Grande abraço a todos. Obrigado pelo espaço. Beleza, cara. Eu que te agradeço.
a quem também ficou até agora aí nos assistindo. Agora a gente vai lá para o Clube Conexões de Negócio para fazer essa troca de experiências aí com o Alessandro, com as outras pessoas que estão lá, um monte de gente competente, e agradeço para quem participou aqui. Me siga aqui no Instagram, que amanhã, 6h55, mais um Bom Dia Líder. Valeu, gente, um abraço.